Olá, boa noite. Justiça de Alagoas mantém Fernando Collor preso após audiência de custódia. A decisão individual que determinou a prisão imediata do ex-presidente da República será analisada pelo plenário do Supremo Tribunal Federal. STF dá prazo para que Câmara e Senado informem como vão registrar a autoria de alterações na destinação dos recursos das emendas de bancada e de comissão. Acusados de mandar matar Marielle Franco, Domingos Brazão e Rivaldo Barbosa têm recurso negado e a prisão mantida pelo Supremo. Advogado que ficou acampado no quartel do Exército em Brasília após o 8 de janeiro é condenado por adesão consciente à associação golpista. Lei de Santa Catarina, que prevê a distribuição gratuita de análogos da insulina pelo SUS, é constitucional. E ainda, após a atuação do Ministério Público Federal, igreja com 200 anos de fundação na cidade mineira de Paracatu vai passar por restauração completa e urgente. O Jornal da Justiça desta sexta-feira, 25 de abril, começa agora. Após determinação do Supremo Tribunal Federal, o ex-presidente Fernando Collor de Mello é preso pela Polícia Federal. A decisão ainda deve ser analisada no plenário físico da Corte. Os detalhes com João Pedro Mello. A prisão foi em Maceió, a capital de Alagoas, depois da decisão do ministro Alexandre de Moraes determinar o início imediato do cumprimento da pena, que é de 8 anos e 10 meses de prisão em regime inicialmente fechado. Fernando Collor foi considerado culpado da participação em um esquema de corrupção na BR Distribuidora, que é um braço da Petrobras. Ele teria recebido 20 milhões de reais em propinas da UTC Engenharia, em troca do direcionamento e facilitação em contratos com a petroleira. O processo também condena o ex-ministro Pedro Paulo Bergamaschi e o operador Luiz Pereira Duarte de Amorim e diz que os três devem pagar solidariamente uma multa, também de 20 milhões de reais, por danos morais coletivos. O fato é que o STF já tinha rejeitado outros recursos do ex-presidente e o mais recente dizia que deveria prevalecer em relação ao tamanho da pena os votos vencidos dos ministros André Mendonça, Nunes Marques, Dias Toffoli e Gilmar Mendes. Mas, ao decidir, o ministro Alexandre de Moraes destacou que tal recurso só está disponível quando há pelo menos 4 votos absolutórios próprios, o que não ocorreu. O ministro Alexandre de Moraes direcionou o caso para referendo do plenário virtual do STF. O caso já estava com 4-0 pela manutenção da prisão do ex-presidente Fernando Collor, quando o ministro Gilmar Mendes pediu um destaque, levando o caso para reinício no plenário físico. A data do julgamento ainda deve ser marcada pelo presidente da Corte, o ministro Luiz Roberto Barroso. Porém, após audiência de custódia, o ministro Alexandre de Moraes atendeu a um pedido dos advogados do ex-presidente e ele vai cumprir pena em Maceió. A principal alegação é de que Collor já tem uma idade avançada e que está com a saúde delicada, com Parkinson, apneia do sono e transtorno bipolar. O Supremo Tribunal Federal decidiu manter a prisão de Domingos Brazão e Rivaldo Barbosa, acusados de serem os mandantes do assassinato da vereadora Marielle Franco. Evne Araújo. A decisão foi do ministro Alexandre de Moraes. Os pedidos de soltura foram feitos após o ministro conceder prisão domiciliar ao deputado federal Chiquinho Brazão. Na decisão, Moraes manteve a prisão preventiva de Domingos Brazão e de Rivaldo Barbosa, sob a justificativa de alta periculosidade dos acusados. O conselheiro do Tribunal de Contas do Rio e o delegado da Polícia Civil estão presos preventivamente desde março do ano passado. De acordo com a investigação da Polícia Federal, o assassinato de Marielle Franco está relacionado ao posicionamento contrário da parlamentar aos interesses do grupo político liderado pelos irmãos Brazão, que tem ligação com questões fundiárias em áreas controladas por milícias no Rio. Desde o início das investigações, Domingos Brazão e Rivaldo Barbosa negam participação no crime. E o STF condenou um advogado por adesão consciente à associação golpista. Ele ficou acampado no quartel do Exército em Brasília, mesmo depois dos ataques do 8 de janeiro às sedes dos 3 poderes. As informações com Carolina Chaves. O julgamento foi no plenário virtual. Por maioria, os ministros condenaram o advogado gaúcho Silvio da Rocha Silveira
pelos crimes de associação criminosa e incitação ao crime. Segundo a denúncia apresentada pelo Ministério Público Federal, Silvio permaneceu acampado em frente ao Quartel-General do Exército, em Brasília, até o dia 9 de janeiro de 2023, mesmo após os ataques ocorridos no dia 8 às sedes dos três poderes. Para o colegiado, ele teria incitado a tentativa de golpe ao integrar uma associação criminosa que visava desestabilizar o Estado Democrático de Direito. Para o ministro Alexandre de Moraes, a conduta do advogado está inserida no contexto de crime de multidão, em que a adesão ao grupo já caracteriza coautoria. Ao fixar a pena, Moraes levou em conta que o advogado é réu primário e substituiu a pena de 1 ano de reclusão por medidas restritivas de direito, além do pagamento de 20 dias multa no valor de meio salário mínimo cada e a indenização de R$5 milhões por danos morais coletivos de forma solidária com outros condenados. Em nova decisão sobre as emendas parlamentares, o ministro Flávio Dino determinou a intimação do Congresso para prestar novos esclarecimentos. Agora, o Legislativo tem 10 dias para explicar como serão identificados os autores das emendas de comissão e de bancada quando houver alteração no destino dos recursos. Mais detalhes com o repórter Pablo Lemos. A decisão do ministro Flávio Dino é uma resposta a organizações da sociedade civil, como Transparência Brasil e Contas Abertas. Elas apontaram falhas no plano de trabalho apresentado pelo Congresso em fevereiro deste ano, para dar mais transparência à movimentação das emendas, segundo determinação do Supremo Tribunal Federal. Entre os principais problemas listados estão a falta de identificação dos autores das emendas de bancada e de comissão, o que dificultaria o controle social. Flávio Dino destacou na decisão desta sexta-feira a necessidade de maiores informações sobre o registro das alterações de programações orçamentárias das emendas de comissão e das emendas de bancada, uma vez que, de fato, como apontado pelas organizações que defendem a transparência, não possuem campo próprio para a identificação do parlamentar proponente das alterações, comprometendo a transparência e a rastreabilidade. O ministro deu um prazo de 10 dias para o Senado e a Câmara explicarem como serão identificados os autores das emendas de comissão e de bancada quando houver alterações no destino dos recursos. Além disso, reuniões e documentos devem se tornar públicos. Flávio Dino também cobrou uma resposta da Advocacia Geral da União sobre como será utilizado o cadastro integrado de projetos de investimento, que deve identificar se os recursos estão sendo destinados a programas estruturantes. O ministro ainda quer saber como será verificada a execução das emendas, como exigido por lei. O impasse no Congresso começou em dezembro de 2022, quando o STF entendeu que as emendas de relator e de comissão eram inconstitucionais. No ano passado, Dino chegou a suspender o pagamento de mais de 4 bilhões em emendas por suspeita de irregularidades. O Legislativo teria enviado um ofício ao governo com a inclusão de novas indicações, mesmo após a aprovação da ata. O Superior Tribunal de Justiça e o Ministério das Relações Exteriores assinaram um acordo para promover a cooperação técnica entre os dois órgãos. Repórter Jéssica Castro. Ministros e embaixadores participaram da cerimônia para a assinatura de um termo de cooperação que vai promover a troca de experiências e o apoio institucional entre o Superior Tribunal de Justiça e o Ministério das Relações Exteriores. O presidente do STJ, ministro Herman Benjamin, destacou que o tribunal e o ministério já atuam de forma cooperativa e que, com a parceria, as duas instituições vão avançar em discussões de extrema relevância para o país e para a sociedade brasileira. Esse termo de cooperação que nós estamos assinando é o primeiro entre o STJ e o Itamaraty, o Ministério das Relações Exteriores, e visa atividades conjuntas em todos os setores onde haja uma interação, às vezes natural, entre o trabalho das duas instituições. Com o acordo, as discussões e promoções de eventos para debates jurídicos devem avançar, principalmente com relação a temas como direito internacional e direitos humanos, além de desafios transversais e convergentes, como a regulamentação do comércio internacional e a proteção do meio ambiente. O embaixador e ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, destacou a importância do tratamento conjunto de desafios que afetam o Brasil e que, se enfrentados, podem promover a projeção internacional do país. Poder contar com a colaboração do STJ na organização de eventos
e na cooperação dentro do Brasil é fundamental. E também creio que o Ministério das Relações Exteriores, tendo em vista a sua competência legal de representação do país no exterior, pode também contribuir para esse contato que já é grande, já é importante, da Justiça e particularmente do STJ com organizações congêneres ou organizações que tenham interesse direto para a Justiça brasileira. O Ministério Público Federal entrou com ação na Justiça para que uma empresa seja condenada a pagar 52 milhões de reais pelos danos causados em rodovias. O motivo é o excesso de peso dos caminhões. Os detalhes com Márcio Fontenelle. Depois de fazer uma investigação minuciosa, o Ministério Público Federal decidiu abrir uma ação na Justiça contra uma empresa de Rondônia que insiste em fazer a distribuição de produtos em caminhões com excesso de peso. A representante já foi multada mais de 50 vezes e se recusou a assinar um termo de ajuste de conduta proposto pelo MPF. No processo, os procuradores pedem, entre outras medidas, o pagamento de 52 milhões de reais em indenizações por danos materiais e morais coletivos. Além de provocar estragos nas rodovias, caminhões com excesso de carga ferem as normas do Conselho Nacional de Trânsito. No interior do Amazonas, distância, sol, chuva e até trilhas na floresta não são obstáculos para quem leva justiça a quem mais precisa. Em Parintins, município a 325 quilômetros de Manaus, um trabalho que une tecnologia, empatia e compromisso com o cidadão está mudando a forma como a população entende os atos do judiciário. Com uma linguagem mais simples e vídeos explicativos, atos judiciais estão chegando até as comunidades do interior do Amazonas de forma clara. Veja na reportagem de Paulo André Nunes, John Freitas e Gabriel Souza. O Rio Amazonas, o gigante de águas barrentas que corta essa região do estado, também é caminho para quem faz a justiça acontecer em lugares onde as estradas são os rios e igarapés. De lancha, o oficial de justiça Sandro Cruz percorre os rios e trilhas da zona rural de Parintins para entregar intimações e garantir que todos, mesmo nos locais mais distantes, tenham acesso aos seus direitos. Caminhos estreitos, madeira sobre áreas alagadas, plantações e floresta. O trajeto exige cuidado e resistência, mas é também uma prova do compromisso do judiciário com a população do interior. Pode entrar, pode subir. Bom dia. Na casa humilde, construída sobre palafitas por conta da cheia do Rio Amazonas, a entrega não é só de um papel, é o acesso à informação, com uma linguagem simples. O rapaz também ouve do próprio juiz, por meio de um vídeo gravado, o que significa aquela intimação e como o processo vai funcionar. Olá, você acaba de receber um mandado judicial. E o que significa isso? Bom, eu vou lhe explicar aqui em poucas palavras para que você não fique desnorteado e para que você consiga se defender e participar do processo. A volta também é longa. A correnteza mais forte exige cautela. Depois de 1h30 de viagem pelo Rio Amazonas, o retorno para Parintins. Iniciativas como essa mostram que o Poder Judiciário vem procurando diminuir distâncias, superando não apenas as barreiras geográficas, mas principalmente de linguagem. Em Parintins, o que se leva não é só um documento, mas um direito traduzido em linguagem simples. A experiência que a gente tem aqui na segunda vara demonstra que quando nós fornecemos informações claras para o jurisdicionado, eles têm mais espontaneidade, mais facilidade de participar do processo, trazendo informações para que eu possa julgar da melhor forma possível. Na segunda vara de Parintins, os servidores também estão sendo capacitados para atuar com base na linguagem simples. Desde a impressão dos documentos até o atendimento ao público, o objetivo é tornar o judiciário mais acessível e acolhedor. Uma sentença, notadamente, aquele ato final que chega ao jurisdicionado, ela precisa ser feita de uma forma que ele compreenda aquilo que está contido no papel. Porque muitas vezes o jurisdicionado ele pega, olha aquele papel e fala, tá, e aí, qual é o resultado disso? Eu não entendi muito bem o que está escrito aqui. Por isso esse pacto pela linguagem simples lançada pelo ministro Barroso tem uma importância fundamental. A seguir, TRT da 10ª Região mantém validade de notificação judicial
realizada pelo WhatsApp. E a Polícia Federal desarticula grupo criminoso especializado em arrombamentos a bancos. Os detalhes no próximo bloco. A Uber vai ter de indenizar 2 passageiras que foram vítimas de homofobia praticada por um motorista do aplicativo. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal considerou que a conduta do profissional caracteriza uma falha na prestação do serviço e viola direitos da personalidade. As informações com Evne Araújo. As 2 passageiras contaram no processo que o motorista da Uber disse que não aceitava casal homossexual no carro. Disseram ainda que ele, ao perceber que estava sendo filmado, parou o veículo e determinou que elas se retirassem, interrompendo a corrida antes de chegar ao local de destino. Em primeira instância, a Uber foi condenada a indenizar as passageiras por dano moral. A empresa recorreu, alegando que o incidente ocorreu por culpa exclusiva do motorista. Além disso, justificou que ele não possui vínculo empregatício com a plataforma e que não há relação de consumo entre a empresa e as passageiras. Por isso, não pode ser responsabilizada. Ao analisar o recurso, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal justificou que a Uber atua como intermediadora de transporte, se enquadra como fornecedora de serviços e responde de forma objetiva pelos atos praticados por motoristas parceiros que causem danos a consumidores. No caso, segundo o colegiado, a conduta do profissional caracteriza falha na prestação do serviço. Dessa forma, foi mantida a sentença que condenou a empresa a pagar R$5 mil a cada uma das passageiras. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal manteve a condenação de um homem pelo crime de estelionato por aplicar golpes no WhatsApp contra uma idosa. Acompanhe na reportagem de Carolina Chaves. De acordo com o processo, em agosto de 2021, o homem enviou uma mensagem pelo WhatsApp para uma idosa de 61 anos, se passando pelo filho da vítima, pedindo Pix de quase R$5 mil. A mulher transferiu o valor para a conta do criminoso e só percebeu que se tratava de um golpe quando chegou outro pedido de transferência no valor de quase R$9 mil. Ao analisar o caso, os desembargadores do Tribunal de Justiça do DF entenderam que o fornecimento de conta bancária para receber indevidamente os valores é uma prova de coparticipação no crime de estelionato. Nesse sentido, os magistrados negaram o pedido da defesa do homem, que tentava desclassificar para uma infração menos grave. A Justiça manteve a pena determinada pela primeira instância de 5 anos e 4 meses de reclusão no regime semiaberto e pagamento de multa. A terceira turma do Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região manteve decisão que reconheceu como válida uma notificação judicial realizada pelo WhatsApp. O recurso foi movido por uma instituição da área de saúde que atua no estado do Tocantins contra a decisão de primeiro grau. As informações com Judite Aragão. No caso, a instituição alegava de que não teria sido devidamente notificada sobre ação trabalhista movida por uma ex-empregada. No recurso ao TRT, afirmou que a notificação do processo foi enviada a uma funcionária que não teria vínculo com o setor administrativo da organização e que o número de WhatsApp utilizado seria destinado apenas à comunicação com pacientes da instituição. Ao analisar o processo, a turma reforçou que a Justiça do Trabalho permite notificações por meios digitais, como o WhatsApp, e destacou que a oficiala de justiça responsável certificou que a notificação foi enviada ao número indicado pela própria entidade na petição inicial. Polícia Federal fecha garimpos ilegais no Pará e, juntamente com o IBAMA, faz operação contra garimpo ilegal no Amapá. Policiais cumprem mandados judiciais contra envolvidos em roubo de gado. E a PF desarticula grupo criminoso especializado em arrombamentos a bancos. Confira.
A Polícia Federal desarticulou um grupo criminoso de Santa Catarina especializado em arrombamentos e furtos a bancos, que causou prejuízos milionários à Caixa Econômica Federal. Os integrantes usavam ferramentas elétricas de corte e outros instrumentos para violar os terminais de autoatendimento e retirar grandes valores em dinheiro. Foram cumpridos mandados de prisão preventiva, temporária e de busca e apreensão em Teresina e Altos, todos expedidos pela Justiça do Piauí. As polícias militar e civil de Goiás investigam o furto qualificado de gado em uma fazenda em Aragarças, com prejuízo de R$48 mil. A ação foi em Barra do Garça, no Mato Grosso, onde os policiais cumpriram mandados de busca e apreensão nas casas dos investigados. A Polícia Federal e o IBAMA fizeram uma operação de fiscalização em áreas de garimpo ilegal em Tartarugalzinho, no Amapá. As equipes constataram a exploração ilegal de minério na região e identificaram que os garimpeiros utilizavam 3 bases de satélites para garantir conexão de internet no local, o que facilitava a prática criminosa. Toda a estrutura foi inutilizada. Em outra operação, a Polícia Federal apreendeu 12 retroescavadeiras usadas na lavra irregular, 2 quilos de mercúrio e caminhonetes entre os municípios de Rio Maria e Xinguara, no sul do Pará. A extensão da área degradada pela atividade minerária ilegal corresponde a aproximadamente 240 campos de futebol. As investigações apontam que nesse local podem ter sido extraídos de forma clandestina cerca de 440 quilos de ouro. Deve terminar ainda hoje o julgamento pelo júri popular de Mary Jane Araújo Santos e Carlo Bruno Pereira Tavares, que foram a júri popular pelo assassinato de Roberta Dias. A jovem desapareceu em abril de 2012, quando tinha 18 anos. O julgamento é em Penedo, Alagoas. Os réus são acusados de homicídio triplamente qualificado, aborto provocado por terceiro, já que a vítima estava grávida, e ocultação de cadáver. Mary Jane também é acusada de corrupção de menor, já que o filho dela, Saulo Santos, namorado de Roberta na época, era adolescente e teria participado do crime. A Corregedoria-Geral da Justiça de Mato Grosso lançou o projeto Bebê Cidadão, iniciativa que garante a todos os benefícios e cidadania desde o nascimento, com a coleta de biometria do recém-nascido. Veja a reportagem de Carlos Celestino. Antes de sair da maternidade, os pais podem solicitar o Registro Geral dos Recém-Nascidos, o conhecido RG, documento oficial de identificação pessoal. Os pais dos gêmeos Ayla e Ravi foram os primeiros a realizarem o procedimento de coleta de biometria após 3 dias de nascimento dos bebês. Eu achei muito importante, né, que diminui, porque o certidão de nascimento é muito grande. Agora já o RG é pequeno, facilita para a gente, para a mãe, né, para a gente estar levando, né. Então, para mim, eu achei uma ótima ideia quem fez esse trabalho. A iniciativa, que garante todos os benefícios e cidadania nos primeiros dias de vida, foi lançada pela Corregedoria-Geral da Justiça de Mato Grosso durante solenidade na sede do Tribunal de Justiça. Esse é mais um projeto do Tribunal de Justiça no sentido de trazer mais cidadania à população aqui do estado de Mato Grosso. O projeto Bebê Cidadão, ele vai propiciar ao bebê uma segurança, porque uma vez identificado esse bebê, um eventual furto, quando ele for novamente ter que fazer a documentação, haverá necessário cruzamento de informações e esse bebê será identificado. O Hospital Beneficente Santa Helena, em Cuiabá, foi a primeira maternidade escolhida para receber o projeto piloto, que terá duração de 90 dias para a fase de teste. O serviço é 100% gratuito. Dentro da unidade, foi montada uma sala para o trabalho conjunto de coleta da biometria digital e facial dos bebês, que é realizada pela Perícia Oficial e Identificação Técnica, a Politec, e o Cartório do Terceiro Ofício de Registro Civil. É um trabalho gradativo, como foi o registro de nascimento, né? Que também foi gradativo. Hoje, 95% nós temos de crianças nascidas lá, em média 600 a 700, com 95% de registro de nascimento. E acredito que essa identificação, que é o do projeto Bebê Cidadão, também vai mais um trabalho para a criança já sair com uma identificação mais precisa. Até 2032, temos que identificar toda a população nacional. Aqui em Mato Grosso a gente está trabalhando pesado nisso. A gente entende que essa é uma das formas para a gente atingir esse objetivo. Então a pessoa já nasce, já é coletada. Existe uma lei estadual que
determina que a gente vincule a biometria da mãe com a da criança, então fazer esse vínculo, trazendo mais segurança para essa criança. Veja a seguir, Superior Tribunal de Justiça promove a 5ª edição do curso de ambientação para juízes auxiliares temporários. E a gente mostra como foi a posse de 49 juízes no Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Voltamos em instantes. O Superior Tribunal de Justiça promoveu a 5ª edição do curso de ambientação para juízes auxiliares temporários. Repórter Marina Campos. 42 juízes auxiliares temporários para atuar na 3ª sessão participaram do primeiro dia do curso de ambientação no STJ. O presidente da Corte, ministro Herman Benjamin, deu as boas-vindas aos magistrados, juntamente com outros 5 ministros do tribunal. Na abertura do evento, o ministro Herman Benjamin destacou a relevância do trabalho que vem sendo realizado nessa força-tarefa, que começou no dia 19 de outubro do ano passado e que deve alcançar em breve a marca de 40 mil decisões proferidas com o auxílio dos juízes convocados. Tivemos uma produção de pouco mais de 36 mil decisões. Isso é um número impressionante. O acervo inicial dos gabinetes, acervo histórico, ou seja, aquelas heranças, era de 67 mil processos. Hoje já tivemos uma redução de 34% e o acervo atual está em 44 mil. O ministro Sebastião Reis Júnior, que também participou da abertura, ressaltou que a convocação dos juízes tem promovido avanços para todo o Poder Judiciário. Eu acho que essa possibilidade de uma troca de experiências entre juízes e ministros é proveitosa para todos nós. Nós vamos conhecer uma realidade que está distante e eles também. E eu acho que quem ganha com isso é o jurisdicionado. Durante o curso, os juízes também receberam informações estatísticas dos processos em tramitação nos colegiados de direito penal do STJ. A análise dos dados das principais classes de processos recebidos na Corte e os desafios para diminuir o acervo do tribunal. É um grande desafio, né? E assim, pretendo contribuir mostrando também a nossa atuação do interior. Essa experiência eu acho que eu vou levar muito para os meus colegas lá no Acre. A gente não tem a real noção de como é esse trabalho em instâncias superiores, né? Durante o curso, os magistrados ainda participaram de treinamento para a habilitação nos módulos do Justiça Web, o sistema informatizado do tribunal e o STJ Logos, ferramenta de inteligência artificial generativa que permite uma rotina de trabalho mais eficiente e produtiva durante o período de convocação na Corte. E em Brasília foi realizada a cerimônia de encerramento do curso de formação dos juízes federais substitutos da Justiça Federal da Primeira Região. Repórter William Nascimento. A jornada de preparação para os novos juízes e juízas federais substitutos da Primeira Região chega ao fim. A cerimônia de encerramento do curso de formação foi realizada nesta quinta-feira, dia 24, em Brasília. Foi aqui no auditório da Escola da Magistratura Federal da Primeira Região, onde os novos magistrados se reuniram para celebrar o fim de uma etapa intensa, o curso que os preparou para atuar na Justiça Federal. A solenidade contou com a presença de autoridades do Judiciário, como o presidente do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, desembargador João Batista Moreira, e ministros do Superior Tribunal de Justiça e do Conselho da Justiça Federal. Essa vocação, essa responsabilidade, ela vai ter que ser renovada no dia a dia. Uma formação continuada, porque é lá na ponta, como disse o desembargador Jamil, que nós oferecemos o cartão de visita do Judiciário. Cada dia, cada audiência, cada sentença, cada momento de isolamento no gabinete que nós nos
colocamos para poder prolatar uma sentença, é nesse momento que vai ter a imagem do Poder Judiciário. Durante quase 4 meses, os participantes passaram por uma formação intensa. Além das aulas teóricas e práticas, os futuros juízes participaram de julgamentos simulados, mutirões e atividades voltadas para temas sociais, como o atendimento à população em situação de rua. E até mesmo o treinamento para entrevistas à imprensa. Saem daqui bem preparados para o exercício do cargo. E também nessa parte prática, tiveram a experiência importante de proferir sentenças em processos ambientais de seções judiciárias da Amazônia, onde a maioria estará trabalhando a partir dos próximos dias. A partir de agora, esses novos juízes seguem para as varas federais localizadas nos estados que compõem a primeira região, com um grande desafio: garantir justiça com responsabilidade, ética e compromisso com o cidadão. Eu acho que ter aulas sobre gestão aliado ao uso da tecnologia vai ser assim fundamental para que a gente consiga prestar uma atividade jurisdicional eficiente, célere e que atenda bem o jurisdicionado. A formação de um magistrado pressupõe todo o conhecimento que ele teve ao longo de toda a sua vida. Mas um momento desse, com 4 meses dedicados a um curso específico para nos expor a temas sensíveis como principalmente a jurisdição ambiental e outros problemas específicos que vamos enfrentar aqui na primeira região, é determinante para que possamos nos tornar juízes melhores e, mais do que isso, juízes da primeira região. 49 juízes foram empossados no Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Depois do curso de formação inicial na Escola Judicial, eles vão ser designados para uma das 289 comarcas de Minas Gerais, 298. Mais detalhes com Fabrício Veloso. 27 juízas e 22 juízes substitutos tomaram posse no Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Os novos magistrados integram a segunda turma de aprovados no concurso público de provas e títulos do TJMG, do edital de 2021. A solenidade aconteceu no Tribunal Pleno, na sede da Corte Mineira, em Belo Horizonte. Depois da assinatura do termo de posse, a sessão solene foi aberta pelo presidente do TJMG, desembargador Luiz Carlos Correia Júnior. A mesa de honra contou com a presença da diretoria do tribunal e de autoridades convidadas. Após as boas-vindas aos novos magistrados, foi realizada a leitura do termo de compromisso e o ato de posse, que marca o começo do exercício na carreira de juiz substituto. A partir daí, os juízes empossados são admitidos na Escola Judicial Desembargador Edésio Fernandes para uma capacitação de 3 meses. É um novo passo que o tribunal estabelece, trazer novos juízes, nova força de trabalho para o cidadão, para melhor prestação jurisdicional. E o que puder ser feito pela EGF será feito para a boa acolhida dos novos magistrados e também para que isso signifique um exercício adequado da jurisdição. Estamos empossando 49 novos juízes e juízas e, com isso, após o curso na nossa escola judicial, nós vamos ter a oportunidade de prover com essa força de trabalho inúmeras comarcas que hoje estão desprovidas. É um ganho muito grande, né, em termos de qualidade e de eficiência da prestação jurisdicional. Após o curso de formação inicial na EGF, os juízes e juízas empossados serão designados para uma das 298 comarcas de Minas Gerais. No fim da solenidade, os juízes recém-empossados receberam os cumprimentos de parentes e amigos no hall de entrada do TJMG. Nós estamos muito ansiosos e felizes por servir ao povo mineiro, porque eu acho que o jurisdicionado, as pessoas que estão no dia a dia, têm um olhar humanizado, têm um olhar acolhedor da justiça. Esse, com certeza, é o principal objetivo. O coração está muito feliz, muito agradecido, porque o Tribunal de Minas é um tribunal muito acolhedor. E eu já sentia a receptividade boa logo nesse início. Estou muito animada para a nova carreira e muito agradecida. No Rio Grande do Sul, 3 fóruns regionais ganharam novas unidades nesta semana. Foram instaladas varas cíveis nos bairros Tristeza, Partenon e Alto Petrópolis, em Porto Alegre. A reportagem é de Mauro Vercoiser.
Os atos de instalação começaram pela 2ª Vara Civil do Foro Regional da Tristeza. A diretora do Foro de Porto Alegre, juíza Gioconda Fianco Pitti, destacou a importância das novas unidades para agilizar o andamento dos processos e melhorar a prestação da justiça aos cidadãos. Aqui na Tristeza vai ser a 2ª Vara Civil, com redistribuições de processos lá do Foro Central. Depois nós vamos ter a 2ª Vara Civil do Foro Regional do Alto Petrópolis, que também é proveniente de uma Vara Civil do Foro Central, né? E depois temos o 3º Juizado da Vara do Partenon. As juízas corregedoras Adriana de Matos Figueiredo e Nádia Amara Zanella, coordenadoras da região, destacaram os estudos da corregedoria para otimizar os trabalhos nos fóruns regionais e garantir um melhor e mais ágil serviço à população. Nós verificamos que as varas cíveis dos fóruns regionais estavam com uma demanda muito grande, tanto de acervo quanto de ingresso, e acabava gerando uma sobrecarga tanto para o magistrado quanto para os servidores, né? E é uma população que precisa ser atendida da mesma forma como do Foro Central. Nós estamos atendendo um pleito dos colegas que já atuam há anos nos foros regionais de Porto Alegre e noticiavam a necessidade de oferecer uma melhor estrutura para atendimento do jurisdicionado dessa região. Então hoje nós fazemos essa entrega, como eu disse, com muita alegria, muita satisfação, porque foi possível, através dos estudos que foram realizados na Corregedoria, atender 3 dos foros regionais em 2025. A responsabilidade pela 2ª Vara do Foro da Tristeza ficou a cargo do juiz Paulo de Araújo Moraes, natural do Espírito Santo e formado na última turma de juízes, que tomou posse no ano passado e está motivado diante do novo desafio. A instalação dessa nova vara é uma medida que a administração do Tribunal de Justiça adotou para fazer frente ao volume de processos que nós temos recebido aqui no Foro Regional da Tristeza. Houve também a vinculação do 2º Juizado da 7ª Vara Civil do Foro Central à Vara Civil do Foro Regional do Partenon, dando origem ao 3º Juizado da Vara Civil do Partenon, que, de acordo com a Corregedoria, deverá receber em torno de 7.000 processos. A juíza Tamara Benetti Visotto, que assumiu a nova vara, destacou a importância da atenção ao Foro do Partenon. A nossa ideia, é trabalhar de forma a contribuir com a celeridade dos processos. Era uma demanda antiga aqui do Foro Regional do Partenon, mais um juízo civil diante da grande demanda de processos. A 7ª Vara Civil do Foro Central e seu 1º juizado foram transformados na 2ª Vara Civil do Foro Regional do Alto Petrópolis, onde deverão tramitar cerca de 8.500 processos. Com certeza vai trazer uma qualificação muito maior aqui para a região, para a comunidade, principalmente local. Era uma vara historicamente com um acervo muito grande, de 23.000 processos, e agora, com a instalação de uma 2ª vara, a tendência é que haja uma estrutura maior para atendimento dessa demanda. Na semana do Dia do Livro, o Tribunal de Justiça do Amapá tem motivos para comemorar. Atualmente, o acervo da Biblioteca do TJ do Estado tem aproximadamente 23.000 obras. Vamos ver na reportagem de Ricardo Medeiros. A Biblioteca do TJ Amapá é um espaço dedicado à formação contínua dos profissionais do tribunal, oferecendo uma vasta coleção de livros, periódicos, materiais de pesquisa e recursos digitais que apoiam o trabalho diário dos magistrados, servidores e demais colaboradores. Atualmente, o acervo da Biblioteca do TJ Amapá é composto por aproximadamente 23.000 obras. Aqui podemos encontrar livros raros, bem como a coleção completa do Diário Oficial do Estado do Amapá, frequentemente consultada pela comunidade e servidores públicos de diversos órgãos em busca de informação de atos oficiais. Parte significativa do seu acervo é de conteúdo jurídico, mas conta também com obras literárias de gêneros variados. Às vezes eu pego muito exemplares de livros para levar para minha casa, para estudar, só que aí eu encontro outros exemplares também de outras literaturas e isso é muito legal, eu gosto muito de passar meu tempo aqui. A seguir, lei de Santa Catarina, que prevê a distribuição gratuita de análogos da insulina pelo SUS, é constitucional.
E ainda, após a atuação do Ministério Público Federal, igreja com 200 anos de fundação na cidade mineira de Paracatu vai passar por restauração completa e urgente. A gente mostra já. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, determinou a soltura do indígena José Acácio Sererê Chavante. Ele foi preso em dezembro do ano passado, na fronteira brasileira com a Argentina, tentando fugir para o país vizinho. O cacique faz parte do grupo que estava no acampamento em frente ao quartel-general do Exército em 2023, em Brasília, para pedir golpe militar. O Supremo manteve validade de lei de Santa Catarina que prevê a distribuição gratuita de análogos de insulina pelo SUS no estado. A decisão foi no plenário virtual da Corte. Detalhes da decisão com a repórter Carolina Chaves. Uma lei do estado de Santa Catarina de 2017 prevê a distribuição gratuita de substância análoga à insulina para pessoas com diabetes tipos 1 e 2 inscritas no programa de educação para diabéticos. O governo catarinense questionou a norma, alegando que o legislativo estadual não tem competência para editar normas sobre o assunto. No STF, o relator, ministro Nunes Marques, entendeu que não houve invasão de competência legislativa sobre a proteção e defesa da saúde, porque o Supremo reconhece a descentralização político-administrativa do SUS. E, por isso, estados podem editar normas específicas para atender às necessidades locais. Segundo o ministro, a lei catarinense tentou democratizar o caráter universal e igualitário do SUS e manteve a validade da norma. A decisão foi unânime. Amanhã é o Dia Nacional de Prevenção e Combate à Hipertensão Arterial. O Tribunal de Justiça de Mato Grosso fez uma matéria que explica as causas e tratamentos da doença. Fernanda Fernandes. 26 de abril é o Dia Nacional de Prevenção e Combate à Hipertensão Arterial, doença crônica que ocorre quando a pressão sanguínea está constantemente elevada e que, se não controlada, provoca uma série de complicações afetando vários órgãos do corpo. A pressão ela vai te arrebentando por dentro, ela vai te comendo por dentro. Ela pega o cérebro, arrebenta as artérias cerebrais, dá o derrame cerebral, o temível derrame cerebral, né? O coração pode crescer muito. A pessoa fica toda inchada, com falta de ar, uma qualidade de vida péssima. Nos olhos pode dar descolamento de retina, glaucoma, degeneração das artérias. No Brasil, 1 a cada 4 pessoas tem pressão alta. E entre os que são hipertensos, só a metade faz o tratamento. E ainda assim, muitos não conseguem controlá-la. Diante desse cenário, já estão sendo adotadas novas diretrizes para a classificação dos níveis de pressão arterial a partir da aferição dela. Antigamente, a pressão boa, excelente, era 12/8. Hoje, nessa classificação, a excelente é abaixo de 12/8. 10/7, 9/6, tudo normal, tá? Excelente. 12/8 é boa. E até 135/85 é considerado normal. A partir de 14/10, hipertenso. Tá? Um hipertenso leve. Se for para cima de 15/10, já fica mais, já vai subindo de gravidade. As principais causas são obesidade, histórico familiar, o hábito de fumar, o consumo excessivo de bebidas alcoólicas e sal, estresse e níveis altos de colesterol. Por isso, a prevenção é o melhor caminho. E entre as recomendações estão manter o peso adequado, ter hábitos alimentares saudáveis e praticar atividade física. O Ministério Público Federal determinou que o IPHAN, a Arquidiocese e o Poder Público façam de forma mais urgente possível a restauração de uma igreja de mais de 200 anos que fica em Paracatu, Minas Gerais, a matriz de Santo Antônio. A reportagem é de Vera Carpes. No coração de Paracatu, no noroeste de Minas Gerais, ergue-se um dos mais belos e históricos templos do Brasil, a Igreja Matriz de Santo Antônio. Construída no século XVIII, essa joia do barroco mineiro impressiona não apenas pela sua arquitetura, mas também pela rica história
que atravessa séculos de fé, cultura e desafios. Bom, ela é uma igreja de mais de 200 anos, né? Então ela reflete muito bem a arquitetura do século XVII. Ela é atualmente a igreja mais antiga de Paracatu, já que infelizmente as outras que a gente tinha foram demolidas ou ruíram, né? A igreja começou a ser construída por volta de 1730, no auge do ciclo do ouro. Em 1755, quando foi criada a freguesia de Santo Antônio da Manga do Paracatu, ela virou um dos principais centros religiosos da região. Então, neste ano de 2025, ela está comemorando 270 anos de paróquia e 275 anos da igreja, matriz catedral de Santo Antônio. E Paracatu nasceu aqui. Nasceu à luz da fé. Na década de 1930, o altar-mor foi trazido da antiga igreja de Santana, que já estava em ruínas, e instalado na matriz de Santo Antônio. Com a interdição, as imagens foram retiradas e ficaram só os retábulos, mas a gente vê que é um material de muita qualidade. Sim, esses altares são todos, né, século XVIII. E o altar-mor veio da primeira igreja de Paracatu, onde nasceu o Arraial de São Luís e Santana das Minas do Paracatu, no Santana, que é de 1736. A igreja matriz de Santo Antônio apresentava sérios problemas de goteiras. Em novembro de 2024, uma viga que sustentava o teto caiu por cima destes bancos. Desde então, a igreja foi interditada. A medida foi necessária para evitar riscos aos fiéis e preservar o que restou da estrutura. Eu vejo com bons olhos a gente fazer um bom restauro na nossa igreja e depois sempre acompanhado com o olhar de cada dia, porque coisa antiga, a gente sabe, sempre precisa de manutenção. Além do dano à estrutura, um outro receio preocupou a diocese: a segurança do acervo sacro. Muitas das imagens dos santos, verdadeiras obras de arte dos séculos XVIII e XIX, foram retiradas dos retábulos e levadas para um ambiente seguro. Diante da situação, o Ministério Público Federal entrou com uma ação na Justiça Federal para que o IPHAN, a Arquidiocese e o Poder Público realizem a restauração do bem tombado. E uma decisão da Justiça Federal determinou que a recuperação da igreja aconteça o mais breve possível, sob pena de multa. Foi prolatada uma decisão judicial, uma sentença, condenando tanto a Diocese de Paracatu, que tem a posse e a propriedade do bem, quanto o Instituto Patrimônio Histórico e Artístico Nacional e também a União a realizarem as obras de reparação e de restauração da matriz de Santo Antônio. A decisão trouxe um alívio para fiéis e moradores da cidade, que agora aguardam ansiosos pelo restauro completo da matriz de Santo Antônio. Mas entre aqueles que mais sentem o impacto da interdição está o seu Ildeu, o sineiro da igreja há mais de 80 anos. O seu Ildeu tem 100 anos e ele é o sineiro daqui da igreja Santo Antônio. Como é que faz agora que o sino não badala? Bom, a igreja, pelo menos, o que se diz católico, os católicos, então nós mesmos é tão triste por não ouvir a badalada do sino. Que a badalada do sino é a voz de Deus. É Deus está chamando os fiéis para a igreja. Esta edição do Jornal da Justiça fica por aqui. Um excelente fim de semana para você.